Olá, rapaziada. Estamos aqui para mais um encontro, nosso quarto encontro da Frente C, e hoje nós vamos conversar sobre a independência dos Estados Unidos da América, né? É um assunto super importante porque, de uma certa forma, esse processo de emancipação para com a metrópole Inglaterra desencadeou uma série de outros processos na América, como também influenciou a Europa, né? Além de que o seu modelo de organização influenciou muito o Brasil, né? Não é à toa que a primeira bandeira brasileira era extremamente semelhante à bandeira norte-americana, assim como o nome do Brasil era os Estados Unidos do Brasil, né? Então, perceba que a independência desse país nos trouxe muitas influências, sejam elas boas, sejam elas ruins, como também é um país que exerce uma influência muito forte no Brasil, né? A gente não estuda inglês à toa, o dólar é a moeda mais importante do mundo, é o país mais poderoso do mundo, além de que a sua indústria cultural exporta para o mundo toda a sua ideologia, a sua cultura e sua forma de ser, né? Assim como tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, os Estados Unidos exercem uma influência muito forte, né? No mundo, e no Brasil não é diferente. Vamos lá? Estamos na nossa quarta aula da Frente C, né? Eu tomei a liberdade de dividir, né, como já comentei com vocês, para que a gente possa desempenhar bem, né, sem pressa, sem correria, o processo. Eu separei aqui para vocês também o hino norte-americano, né, que eu acho importante a gente ver, né. Vamos escutar? Aí a gente vê, né, o hino norte-americano, também muito bonito, não é mais bonito que o do Brasil, né, o hino brasileiro é muito bonito, mas tem uma peculiaridade interessante, né, quando a gente for conversar sobre a Revolução Francesa, eu vou colocar aqui a Marselheta, eu percebo que os hinos, né, de nações que participaram de guerra, tem muito a ver, né, com a história, né, meio que ele descreve de uma certa forma o processo, né, a bravura, né. Ó, diga, você pode ver pela luz radiante do alvorecer, que tão orgulhosamente nós saudamos últimos lampejos do crepúsculo, cujas faixas largas e estrelas brilhantes durante a luta perigosa. Ou seja, o hino ele meio que está intimamente associado, né, ao processo de luta de independência, né. E ele faz essa exaltação, né, da praia mal vista através das névoas do profundo, onde anfitrião altivo do inimigo em silêncio do medo repousa. O que eis que a brisa sob íngreme ladeira, como indecisamente golpeia, mais esconde. Então, o hino ele tenta reproduzir, né, o que foi esse sentimento do processo de independência norte-americana. Então, agora vamos detalhar para a gente entender o que é que foi, né, esse evento, né, por que é que ele desencadeou e quais influências ele trouxe para o mundo. A Águia da Liberdade, né, é algo muito forte, né, na cultura norte-americana, a liberdade, os direitos individuais, né,
tem tudo muito a ver com o processo, né, que a gente já estudou colonizatório, né, esse espírito, né, o sentimento do destino manifesto, né, que é atribuído, que muita gente acredita, né, que os norte-americanos trazem consigo, né, o poder militar dos romanos, a religiosidade dos hebreus e a cultura dos gregos, né? Então eles têm esse compromisso de civilizar o mundo, né? Há controvérsias, né? Mas sempre centrado nessa ideia de liberdade, né? Que também é questionável, né? Liberdade para quem? Para o interesse de quem, né? Acredito que para o interesse norte-americano, né? Mas eles têm essa crença muito forte, né? Então, assim, esse século ele é um século extremamente influenciado pelo iluminismo, né? Então, todos os pais, né, da pátria, né, norte-americanos, pais da independência, eles de uma certa forma beberam no iluminismo, que a gente já conversou, né? A razão, o questionamento do absolutismo, as estruturas de controle e a defesa das liberdades. A independência norte-americana ocorre em 1776, né, agora 4 de julho, né, que se comemora. As 13 colônias imigrantes em busca de liberdade política e religiosa, né? Eles estão tentando se emancipar dessa metrópole que impede esse desenvolvimento, né? A peculiaridade de ter tido uma colonização diferente, uma parte voltada para simplesmente o povoamento, né? Onde existiam pequenas propriedades, trabalho livre, e uma certa autonomia, e outra muito centrada no plantation, né? Então, essa condição trouxe uma peculiaridade muito diferente, né? Desde as origens havia uma centelha de liberdade, de autonomia dos colonos, né? Era uma questão de tempo que isso viesse a acontecer. Aqui são as 13 colônias, né? Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Maryland, Delaware, Nova Jersey, Pensilvânia, Connecticut, Massachusetts e por aí vai, Nova York, e todas as colônias, as 13 colônias, que vão compor esse primeiro momento dos Estados Unidos dentro do propósito de emancipação, né? Lembrando que ao sul a gente vai ter uma estrutura voltada para o trabalho escravo e plantante, ao norte pequenas propriedades e trabalho livre, tá? No norte, né, como havia colocado, né, salário livre, agricultura voltada para subsistência, atividade manufatureira, comércio maior com outros países. Perceba que o sentimento de independência e de autonomia já existia no norte, né? O sul é que ainda apresentava umas características muito comuns na América de colônia, né? Era permitido o contrabando, um comércio triangular de Antilhas, chá, açúcar e madeira. Então já tinha uma vida própria, né? O norte já era um país, né? Então, a partir do momento que os ingleses começarem a comprometer esses interesses, o final não seria bom. Já o sul, como eu coloquei, a gente também viu quando estudou sobre colonização inglesa, a gente viu essa diferença, né? Produzem um mercado externo, trabalham com a monocultura, algodão, tabaco e arroz e grandes proprietários. Nessa área que tem essa questão da escravidão e do preconceito negro é muito forte, né? Que a gente também vai estudar mais na frente quando falar de guerra de secessão e as consequências disso, né? Que trazem dentro das permanências, né, da história norte-americana esse sentimento preconceituoso, né? Que a gente está vivenciando nesse movimento mundial, né? Contra o racismo a partir do, do assassinato, né, criminoso que o George Floyd sofreu por aquele policial norte-americano, né? Então, as 3 colônias eram governadas por um vice-rei, mas a Assembleia dos Colonos sob a lei da metrópole. Então, tinha uma estrutura administrativa, mas o colono não tinha essa autonomia, né? Então, alguns eventos externos vão começando a abrir essa brecha. O primeiro grande evento é a Guerra de 7 Anos, onde a Inglaterra contra a França, a Inglaterra sai vitoriosa, mas guerra custa caro, né? A guerra é um expediente que, além de destruir o país, ter percas humanas, há um custo muito alto, né? Com material bélico. E aí, a maneira que os ingleses encontraram para se ressarcir dessas percas materiais, humanas, e a economia como um todo, porque ela se estendeu também nas colônias, né? Havia uma disputa territorial muito forte, né, dos franceses na região de hoje é Quebec e outros estados norte-americanos que pertenciam, né, à França. Então, os colonos também lutaram por esse processo. Aí a Inglaterra, para tentar sanar essas percas econômicas, ela começou a implementar leis, né? Em 1764, a Lei do Açúcar, que restringe o comércio americano. Em 765, a Lei do Selo, né? Que isso aqui, pagamento de selagem obrigatória
e correspondência e afins, e isso gera uma dificuldade muito grande. Tudo tem que passar pelo selo e, consequentemente, o custo aumenta. E a lei do chá, que é o grande estupim, né? Que determina o monopólio da Companhia das Índias do Oriente, né? As outras possessões inglesas estavam com dificuldade e os ingleses quiseram que os norte-americanos pagassem essa conta. Então, em resposta a essas leis intoleráveis, que foi assim que os colonos chamaram essas imposições inglesas, houve o massacre de Boston, né, que é o primeiro grande confronto, né, entre ingleses e colonos insatisfeitos, né, com essa imposição. Aí lembre-se daquele papo que eu falei para vocês de bolo revolucionário, né? A gente tem uma crise econômica, vai ter um aumento de impostos e uma consciência política. Ou seja, a crise econômica que a metrópole sofre diante da crise dos 7 anos vai gerar um aumento de impostos na colônia, e a colônia, ou seja, os colonos, possuíam uma consciência política que norteava um pensamento, no caso, o iluminismo, né, que era uma linha de pensamento em que esses grandes proprietários que estudavam na Europa beberam e passaram a questionar por que não? Por que não ter liberdade? Por que não se emancipar dessa metrópole que só nos traz prejuízo, né? Então, esse acirramento dos ânimos e essa política autoritária dos ingleses vai desencadear a reação, né? Então, em 773, a Inglaterra tentou impor a compra do chá, né? E aí ocorre um episódio, né, em que, em represália, os colonos se vestem de índios e jogam 300 caixas de chá na Baía de Boston, o episódio da festa do chá, meio que uma provocação, né, diante dessa imposição comercial com taxas altíssimas, prejudicando o chá norte-americano e obrigando a esse abuso, né? Então, os ânimos é até um evento festivo, né, que é comemorado, porque ele tem uma importância realmente fundamental para o start, né, da reação dos colonos às imposições inglesas. O governo inglês defendeu os interesses da Companhia das Índias e o parlamento exigiu que os colonizadores pagassem 1 milhão, em termos de dólares do século XXI, estimado da carga jogada fora. Diante da recusa dos colonos, a Marinha Britânica bloqueou a Bahia. Então, foi meio que colocado uma obrigatoriedade para se arcar com prejuízo. A Bahia foi fechada e aí inicia esse incidente, é meio que estopim da bomba que já está pronta, né? Então, com esse bloqueio à Bahia, o comércio norte-americano é extremamente prejudicado e aí, consequentemente, é só uma questão de tempo para a Revolução ocorrer, né? Então, em 1777, diante dessa represária e dessas imposições, ocorre o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que pede o fim das leis intoleráveis, não é atendido. Um ano depois, inicia a luta pela independência, no dia 4 de julho de 1777, com base iluministas, né? Então, a independência norte-americana oficialmente é proclamada nesse dia. Em 787, a Constituição republicana presidencialista federalista, né? Detalhe, os norte-americanos só tiveram uma Constituição e a mesma sofreu poucas emendas, né? O Brasil nós tivemos 8, e eu acho que ela tem mais remendo do que a própria Constituição, né? Mas aí cada país com sua especificidade, só para fazer essa comparação, né? Que é uma pintura da festa de Boston, né? E aí a gente conclui o nosso papo sobre a independência dos Estados Unidos.